Todos evitavam o cliente rico e arrogante do restaurante. Até que a nova garçonete disse algo que calou o salão inteiro. Ricardo Varela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Carros, mansões, relógios caros, uma empresa gigantesca e dezenas de funcionários que faziam tudo para ele. Mas ele era o tipo de cara que parecia sempre sozinho, mesmo cercado de gente. Ninguém se aproximava de verdade. E ele também não fazia questão. Com 38 anos, Ricardo já era visto por muitos como um cara frio, arrogante e impossível de lidar. Todo mundo que trabalhava com ele dizia a mesma coisa. Ele não sorria, não falava mais do que o necessário e tinha sempre aquele olhar duro, como se estivesse sempre calculando tudo. Desde que a esposa dele morreu num acidente de carro, uns 3 anos atrás, ele se isolou completamente, fechou o coração, afastou os poucos amigos que tinha e se trancou no próprio mundo, onde tudo era controlado, onde ninguém tinha espaço. Na empresa, o clima era tenso quando ele estava por perto. As pessoas paravam de rir, se ajeitavam nas cadeiras, evitavam contato visual. Ricardo não era violento nem gritava, mas o silêncio dele pesava. Tinha algo nos olhos que deixava todo mundo desconfortável, como se ele estivesse o tempo todo esperando que os outros falhassem. E quando alguém errava, ele não levantava a voz, só dava aquela olhada gelada e dizia que aquilo não podia se repetir. Nunca mais. Ele morava sozinho numa mansão enorme no alto de um condomínio fechado. A casa era limpa, perfeita, toda organizada, mas vazia. As únicas pessoas que passavam por lá eram a governanta, o segurança e, de vez em quando, o jardineiro. Ninguém ficava muito tempo. Era como se a casa rejeitasse qualquer barulho ou presença por muito tempo. Era um lugar onde o silêncio morava junto com ele. Ricardo tinha uma rotina quase militar. Acordava cedo, malhava na academia particular, tomava café sozinho, respondia e-mails e ia direto para o escritório. À noite, voltava para casa, comia alguma coisa que a governanta deixava pronta, assistia ao noticiário sem prestar atenção e depois ia dormir. Todo dia a mesma coisa. Ele evitava eventos sociais, não ia a festas, não participava de reuniões presenciais que não fossem obrigatórias. Quando precisava aparecer, era o primeiro a chegar e o primeiro a sair. Sempre impecável, com roupas de marca, cabelo bem cortado, expressão fechada. Ninguém ousava perguntar como ele estava. E o mais curioso, mesmo sendo tão rico, ele não ostentava. Tinha carros caros, sim, mas não fazia questão de aparecer com eles. Não tinha redes sociais, não postava fotos, não dava entrevistas, não gostava de ser notado. Quando saía na rua, era quase invisível. E isso era de propósito. Ricardo queria distância do mundo. E o mundo, por sua vez, parecia ter se acostumado com essa distância. Muita gente especulava sobre a morte da esposa. O que se sabia era que ela havia morrido num acidente de carro durante uma viagem. Diziam que estavam brigados, que ela viajou sozinha, que o casamento já não ia bem, mas ninguém sabia de verdade. Ricardo nunca falou sobre o assunto. Nunca. Nem uma vez. Quem tentava tocar no assunto era cortado na hora. Depois daquilo, ele se tornou ainda mais fechado. Trocou quase toda a equipe da empresa. Ficou mais rígido, mais exigente, como se quisesse controlar tudo ao redor para não sentir mais dor. Mesmo os poucos que já tinham conhecido o lado mais humano dele, antes da tragédia, hoje não o reconheciam. Era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa, alguém que não confiava em mais ninguém, que via tudo pelo lado prático. Amor, amizade, carinho. Nada disso fazia parte da vida dele. Ele só pensava em números, resultados, contratos. E no fundo, era isso que o mantinha de pé. O trabalho virou escudo, uma maneira de não pensar, de não sentir, de fingir que estava tudo bem. Os dias iam passando e Ricardo continuava vivendo do mesmo jeito, preso naquela rotina sem cor, sem calor, sem nenhum tipo de surpresa. Ele não esperava mais nada de ninguém, nem dele mesmo. Parecia um daqueles homens que já tinham desistido, mas ainda estavam vivos por pura obrigação. Foi num desses dias comuns, em que tudo parecia igual, que algo diferente aconteceu. Mas isso ainda viria depois. Por enquanto, Ricardo continuava sendo o milionário invisível, o homem que tinha tudo, e ao mesmo tempo não tinha mais nada, e ninguém ousava se aproximar dele. Aquela terça-feira parecia igual a todas as outras. Céu,
Nublado, trânsito pesado, café amargo no escritório. Ricardo estava sentado na mesa de vidro do canto, olhando para a planilha na tela do notebook como se aquilo fosse salvar o mundo. Já tinha tomado 2 cafés e nem era meio-dia ainda. Do lado de fora, a cidade seguia no seu ritmo apressado, mas ele continuava ali, dentro do mesmo quadrado de rotina que seguia há anos. Até que rolou uma coisa que, para ele, foi estranha. Ele perdeu a paciência. O restaurante onde almoçava todos os dias, um daqueles lugares luxuosos onde o garçom quase adivinha o que o cliente quer, estava cheio demais. Tinha uma fila de gente engravatada na recepção e até a hostess parecia meio perdida, olhando para ele com aquela cara de "Só um minuto, Sr. Ricardo." Mas ele não quis esperar, nem respondeu. Levantou, pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo. Foi quando virou numa rua que não costumava passar. Parou o carro meio sem pensar, encostado em frente a um restaurante simples, desses de bairro, com letras meio gastas na placa e o cheirinho de comida de verdade saindo pela janela da cozinha. Não parecia nada com os lugares que ele costumava ir. O tipo de lugar onde ninguém o reconheceria. Talvez tenha sido isso que chamou a atenção dele. Entrou e sentiu na hora aquele baque de realidade. O chão era de cerâmica branca, tinha umas manchas de gordura aqui e ali. As mesas de madeira eram diferentes umas das outras. Os copos tinham logo de cerveja, e a TV no canto passava um programa de fofoca com o volume meio alto. Mas ainda assim o ambiente tinha alguma coisa que não dava para explicar. Tinha vida. Gente rindo, pratos batendo, criança falando alto. Um caos confortável. Ricardo escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Sentou, ajeitou a manga da camisa, olhou em volta com uma cara que misturava curiosidade e estranhamento. Ninguém ali parecia se importar com ele. E isso já era diferente. Foi aí que ela apareceu. Lívia vinha andando com um bloquinho na mão, camiseta simples, cabelo preso de qualquer jeito. Tinha uma mancha de molho na barra da calça jeans e uma expressão cansada, mas ainda assim, gentil. Quando viu Ricardo, nem deu aquele sorrisinho falso que as pessoas costumavam dar para ele. Olhou direto nos olhos dele e falou como se estivesse falando com qualquer um. "Boa tarde. Já sabe o que vai querer ou quer olhar o cardápio?" Ele ficou meio sem reação. Esperava algum tipo de tratamento especial, mesmo sem querer, mas ela não deu espaço para isso. Estava com pressa, mas não com descuido. Era prática. Quando ele disse que queria o prato do dia, ela anotou e foi embora com a mesma calma com que chegou, sem bajulação, sem medo, sem nada forçado. Enquanto esperava, Ricardo olhou em volta e tentou entender por que tinha parado ali. A comida demorou uns bons minutos. Ele quase se irritou, mas percebeu que ninguém ali parecia ter pressa. Era tudo no tempo certo, sem aquela vibe de correr para agradar. Quando o prato chegou, arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. O cheiro era tão bom que ele ficou meio surpreso. Comeu devagar, sentindo o gosto de verdade, coisa que não fazia há muito tempo. Lívia passou de novo, perguntando se estava tudo certo. Ele respondeu que sim, e ela apenas assentiu com a cabeça antes de seguir para outra mesa. Nada de sorriso automático, nada de frases decoradas. Era como se ela estivesse dizendo, com aquele jeito simples, que ele era só mais um cliente ali, e por algum motivo, aquilo não ofendia. Pelo contrário, depois de terminar o almoço, Ricardo ficou alguns segundos parado olhando o prato vazio. O celular vibrava com mensagens de reuniões, prazos e alertas, mas ele ignorou. Pediu a conta. Quando Lívia trouxe, ele olhou para ela por mais tempo, reparando nos detalhes. A olheira marcada, os dedos levemente sujos de óleo, a postura de quem já estava há horas em pé. Ainda assim, havia algo no olhar dela que não era de cansaço, era de presença. Ela estava ali, de verdade, vivendo, não apenas passando o tempo. Quando ele estendeu o cartão, ela agradeceu com um aceno rápido e foi atender outra mesa. Nada de chamar ele de senhor, nem puxar assunto desnecessário. Só o essencial. E foi isso que fez Ricardo sair dali com a cabeça cheia. Ele, que tinha almoçado com gente de terno, com políticos, com executivos do mundo todo, agora se pegava pensando na garçonete de um restaurante de bairro. Entrou no carro e ficou um tempo parado com a mão no volante, sem dar partida. O rádio tocava uma música qualquer, mas ele nem ouvia. Olhava para frente,
pensando em por que aquele almoço tinha sido tão diferente. Não pela comida, nem pelo lugar, era por ela, pela forma como ela o tratou. Natural, simples, sem filtro. Como se não importasse o dinheiro que ele tivesse, ou a fama que carregava. Como se ele fosse só mais um cara que entrou para comer e foi embora. Aquilo mexeu com ele de um jeito estranho. E mesmo sem entender o porquê, ele sabia de uma coisa. Queria voltar lá, só para ver se era aquilo mesmo, ou se ele tinha imaginado, e ele voltaria. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo do que de costume. Não porque tinha alguma reunião importante, mas porque passou a noite pensando naquela garçonete. Não sabia o nome dela, nem onde morava, nem nada além do que viu por uns poucos minutos. Mesmo assim, ela ficou grudada na cabeça dele como uma ideia que não dava para empurrar para depois. Ele tentou se distrair com os relatórios da empresa, respondeu alguns e-mails, conferiu as notícias, mas nenhuma daquelas coisas prendeu a atenção dele. Cada vez que ele se via distraído, a imagem daquela mulher voltava à mente, o jeito dela falar, os olhos dela, o modo como o ignorou, não por arrogância, mas por tratar ele como qualquer outra pessoa. Aquilo mexeu com ele de um jeito estranho, como se tivesse tirado a camada grossa de gelo que ele vinha carregando há anos. Era só uma garçonete, ele pensava, mas então se perguntava, por que isso importa tanto? Ele conhecia tanta gente interessante, tanta gente rica, influente, cheia de assunto, de estilo. Por que justo ela? Por que aquela mulher simples, num restaurante de bairro servindo prato feito com pressa? Ele não tinha resposta, mas tinha uma coisa que não conseguia negar. Estava curioso, e quando Ricardo queria saber alguma coisa, ele ia atrás. No final da tarde, chamou o assistente, Marcos, que era discreto, eficiente e nunca fazia perguntas. Disse apenas, preciso de uma informação, da garçonete do restaurante onde almocei ontem. Descobre o nome dela. Não precisa assustar ninguém. Marcos apenas assentiu e saiu da sala com o celular já na mão. Sabia o estilo do chefe, rápido, direto, sem enrolação. Em menos de 2 horas, Ricardo já tinha o nome dela num papel em cima da mesa. Lívia Andrade, 28 anos, solteira. Morava num bairro simples com a mãe, Dona Neuza. Trabalhava no restaurante durante o almoço e, à noite, numa farmácia 24 horas, no caixa. Não tinha carro. Ia e voltava de ônibus. Tinha largado a faculdade de fisioterapia no 3º semestre por falta de grana. A mãe estava doente e precisava de cuidados diários. Ricardo leu tudo com atenção. Cada linha parecia deixar a imagem dela mais nítida na cabeça dele. Agora ele sabia o nome, sabia o contexto, sabia o esforço que ela fazia todos os dias para manter a vida funcionando. E mesmo assim, ela sorria, tratava bem as pessoas, não se arrastava pelo mundo como se estivesse derrotada. Isso mexeu com ele mais do que esperava. Fechou o arquivo, olhou pela janela do escritório, vendo a cidade lá embaixo. O sol já começava a sumir atrás dos prédios, pintando tudo de alaranjado. Ele ficou ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Era só curiosidade? Ou tinha alguma outra coisa brotando ali que ele não queria admitir? Não era costume dele se envolver. Depois da morte da esposa, qualquer laço parecia perigoso. Mas com Lívia, parecia diferente. Ela não sabia quem ele era de verdade. Não conhecia os detalhes da tragédia. Não. Sabia dos negócios, nem do tamanho da fortuna que ele comandava. E mesmo assim, foi a única pessoa em anos que falou com ele sem hesitar, sem se esconder ou tentar agradar. Isso tinha um peso que ele não sabia explicar. Naquela noite, Ricardo fez algo que não fazia há muito tempo. Saiu do escritório antes das 10. Foi direto para casa, mas não ligou a TV, nem pegou o celular. Sentou no sofá com um copo de água na mão e ficou em silêncio, lembrando do rosto dela, pensando no quanto ela parecia real, num mundo onde tudo ao redor dele era calculado, planejado, fingido. Ele se perguntava se deveria voltar ao restaurante, se não estaria forçando uma situação que talvez nem tivesse espaço. Mas não era como se ele fosse correr atrás de um romance de filme. Não era disso que ele sentia falta. Era de sentir alguma coisa, de ter uma conversa que não fosse sobre negócios, de olhar para alguém e ver verdade. Na manhã seguinte, acordou com o mesmo pensamento. Queria ver Lívia de novo, mas sem forçar nada, sem aparecer com cara de patrão ou cara de salvador.
Só queria almoçar de novo naquele lugar simples. E, se possível, trocar mais algumas palavras com ela. Saber um pouco mais sobre aquela vida que era tão diferente da dele, mas que parecia tão cheia de coragem. Ele escolheu uma camisa qualquer, pegou o carro e foi. Não contou pra ninguém, nem pro Marcos. Era só um almoço. Só mais um almoço fora do padrão. Ou talvez não. Ricardo voltou ao restaurante no dia seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre na mesma mesa do canto. Mas agora, diferente da primeira vez, ele prestava mais atenção nela do que no prato. Observava os detalhes. O jeito como ela amarrava o cabelo. Como se inclinava para ouvir melhor os clientes. Como às vezes sorria de verdade. Mas às vezes segurava o cansaço nos olhos. Lívia não parecia notar o interesse dele. E talvez isso fosse parte do motivo que fazia ele voltar. Não havia aquela tentativa de agradar, de se aproximar por conveniência. Ela não tratava ele mal, mas também não tratava de forma especial. Apenas servia, perguntava se estava tudo certo, e seguia o dia. Mas Ricardo queria saber mais. Precisava entender quem ela era além daqueles poucos minutos que passavam juntos no restaurante. Era como se uma parte dele tivesse acordado de um sono longo, querendo se conectar de verdade com alguém. E essa alguém era ela. Só que para isso, ele tinha que ir devagar. E ninguém melhor que Marcos para isso. Numa tarde chuvosa, ele chamou o assistente para uma conversa rápida, sem rodeios. Quero que descubra onde ela mora. Quero entender como é a rotina dela. Discretamente. Nada de exageros, entendeu? Marcos não perguntou nada. Pegou as instruções, assentiu com a cabeça e saiu. Era bom nesse tipo de trabalho. Discreto, rápido, eficaz. E Ricardo confiava nele. 3 dias depois, ele voltou com tudo o que Ricardo queria saber. E mais um pouco. Lívia morava com a mãe num prédio pequeno, antigo, num bairro bem longe do centro. O apartamento era no 3º andar, sem elevador. O pai tinha ido embora quando ela ainda era criança. Desde então, foi a mãe quem sustentou tudo até começar a adoecer. Dona Neuza tinha sido costureira por quase 30 anos. Mas agora, com o diagnóstico de Alzheimer em fase inicial, vivia com a ajuda de remédios, visitas médicas e os cuidados da filha. A aposentadoria mal dava conta das contas básicas. O resto, quem segurava era a Lívia. Ela trabalhava no restaurante das 11 às 4. Depois, corria para casa, cuidava da mãe, tomava banho e às 7 já estava na farmácia, onde ficava até meia-noite. Era assim de segunda a sábado. Domingo era o único dia que ela tinha para descansar. E mesmo assim, geralmente usava esse tempo para resolver coisas da casa, comprar comida, lavar roupa ou acompanhar a mãe nas consultas quando dava. O que mais chamou a atenção de Ricardo foi uma foto que Marcos conseguiu, tirada de longe, da janela do apartamento dela. Numa noite, depois do trabalho, ela estava sentada na mesa da cozinha, com os livros da faculdade abertos. Estudava sozinha, mesmo sem estar matriculada. Tinha apostilas antigas, vídeos no celular e uma concentração que impressionava. Fazia anotações, lia, pausava, voltava, anotava de novo. Estava tentando manter o sonho vivo, mesmo sem prazo para voltar a estudar de verdade. Ricardo ficou olhando aquela foto por um tempo. Aquilo mexeu com ele mais do que esperava. Ele, que sempre teve acesso às melhores escolas, às melhores oportunidades, nunca precisou correr atrás de nada. E ali estava aquela mulher, com a vida puxada, sem tempo, sem dinheiro, mas sem largar o que amava. Ela não tinha ideia de que alguém estava vendo tudo aquilo, e talvez fosse isso que mais o impressionava. Ela não fazia por mostrar, não fazia por aplauso. Fazia porque era quem ela era. Nos dias seguintes, ele passou a prestar ainda mais atenção. Percebia quando ela estava mais cansada, quando o sorriso vinha forçado, quando o olhar parecia distante. Reparou que ela sempre comia rápido no intervalo, quase escondida nos fundos do restaurante, com um marmitex simples. Nunca reclamava de nada, mesmo quando um cliente mal educado fazia comentários idiotas, ou quando tinha que limpar uma mesa suja às pressas. Ricardo começou a sentir algo que não estava acostumado, vontade de fazer alguma coisa, mas não sabia como. Não queria assustar, não queria invadir, muito menos parecer que estava se aproveitando da situação. O que sentia era uma mistura de admiração, carinho e uma curiosidade que crescia a cada dia. E isso era novo para ele.
Por isso, decidiu dar o próximo passo, do jeito mais sutil possível. Pediu para Marcos arrumar um jeito de pagar o aluguel dela pelos próximos 3 meses, sem que ela soubesse quem estava por trás. Só para aliviar um pouco o peso nas costas dela. Só para ajudar, mas com uma condição. Nada de contato direto, nenhuma pista. Era para ser anônimo, só um alívio temporário. A resposta de Marcos veio 2 dias. Depois, o aluguel tinha sido pago, o recibo entregue, o dono do imóvel avisado. Agora era só esperar a reação. Ricardo não esperava agradecimento, nem que ela descobrisse. Só queria sentir que, por um momento, ele tinha feito alguma coisa fora do mundo de contratos, negócios e cifras. Alguma coisa de verdade. No dia seguinte, voltou ao restaurante como sempre. Sentou na mesma mesa. Pediu o prato do dia. E quando ela veio trazer a comida, ele percebeu algo diferente no olhar dela. Um certo peso. A menos. Uma leveza que ele não tinha visto antes. Mas ela não disse nada. Nem ele. O que ela ainda não sabia é que em breve descobriria. E a reação dela mudaria tudo. Naquela quarta-feira, Ricardo chegou um pouco mais cedo ao restaurante. O relógio ainda marcava 10h30 da manhã. E só tinha 2 clientes sentados tomando café. Ele escolheu a mesa de sempre. Mas dessa vez não pegou o celular. Não abriu nenhum e-mail. Só ficou ali, esperando. Lívia apareceu de dentro da cozinha amarrando o avental, com os cabelos ainda um pouco molhados do banho rápido que devia ter tomado minutos antes. Quando viu ele ali, sozinha no salão vazio, levantou uma sobrancelha com leve surpresa. Chegou cedo hoje, hein? Ele deu um meio sorriso, aquele do tipo que ainda está aprendendo a aparecer no rosto dele. Queria garantir meu lugar preferido. Ela riu de leve, caminhando até a mesa com o bloquinho já na mão. Mas antes de perguntar qualquer coisa, disse: Olha, ainda não saiu o almoço. Só tem café, pão, na chapa e... paciência. Paciência tá ótimo para começar. Ele respondeu, puxando a cadeira de leve. Lívia anotou o pedido, foi até o balcão e voltou com o café em menos de 2 minutos. Sentou-se na mesa ao lado, aproveitando que o movimento ainda não tinha começado de verdade. Você parece mais tranquilo hoje. Talvez porque eu esteja fazendo algo que quero, e não algo que preciso, ele disse. Ela olhou para ele com aquele jeito curioso que tinha, mas sem invadir, só observando, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Ele ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse pensando em como começar. Posso te fazer uma pergunta? Ela deu de ombros. Pode tentar. Por que você nunca pergunta quem eu sou? Lívia não esperava aquilo. E a reação dela foi bem direta. Porque não faz diferença. Você senta aqui, pede sua comida, paga e vai embora. Isso é o que importa, né? Ricardo riu. Não por deboche, mas como quem realmente achou a resposta interessante. Você realmente não sabe quem eu sou? Ela fez que não com a cabeça. Depois completou. Se for famoso, não conta comigo. Eu só conheço celebridade de novela. E você não tem cara de quem tá no horário nobre. Ele ficou olhando para ela, tentando entender como alguém conseguia ser tão sincera e, ao mesmo tempo, leve. E foi aí que ele tomou coragem. Não foi nada planejado. Saiu ali, no impulso de quem já não quer perder a chance. Eu queria te fazer um convite. Ela fechou um pouco a cara, surpresa. Convite? Como assim? É só isso mesmo. Um convite, sem segundas intenções. Um jantar comigo, sem uniforme, sem bandeja, sem esse balcão no meio da conversa. Lívia ficou em silêncio por uns bons segundos. Não esperava aquilo. Tentou processar o que estava acontecendo ali, na frente dela. Um cliente, que ela já tinha notado ser mais fechado, mais diferente, estava chamando ela para sair. Justo ela, com a vida toda atropelada, cheia de conta, cheia de problema. Desviou o olhar, puxou uma mecha solta de cabelo e disse num tom calmo: Olha, eu não costumo sair com cliente. E eu trabalho até meia-noite, todo dia. Ricardo respondeu na mesma hora sem hesitar. Eu posso te buscar depois da farmácia. Só 1 hora, uma conversa. Se você não gostar, nunca mais toco no assunto. Ela olhou bem nos olhos dele. Tentava decifrar se ele estava falando sério ou se era só mais um homem achando que podia aparecer e mudar a vida de alguém com um estalar de dedos. Mas havia algo na voz dele, no jeito que ele esperava a resposta, que parecia diferente. E por que eu? Ela perguntou, quase sem querer. Ricardo pensou por um momento e respondeu sem rodeios.
Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer ouvir alguém. E eu nem sei seu sobrenome. Ela soltou um riso curto, meio sem graça. Se levantou devagar e disse, ainda sem olhar para ele, meu sobrenome é Andrade, e eu não prometo nada, mas me encontra na esquina da farmácia, amanhã, 11h30. Se eu não aparecer, é porque mudei de ideia. Combinado. Ela foi até o balcão. Mas antes de entrar na cozinha, virou o rosto por cima do ombro. E se você for daqueles que acham que jantar é atalho pra cama, nem perde seu tempo. Ricardo levantou as mãos, em tom de rendição. Só quero conversar. Ela sumiu pelos fundos. E ele ficou ali com um sorriso quase invisível, mais sincero. Pela primeira vez em anos, sentia um frio na barriga, que não tinha nada a ver com negócios, contratos ou dinheiro. Era só um convite, mas para ele, parecia o começo de algo grande. Amanda estava sentada na sala de reuniões, girando a caneta entre os dedos com aquela cara de quem está esperando o momento certo para agir. Cabelo preso no alto, maquiagem impecável e um olhar que não perdoava distrações. Ela era daquelas que falavam baixo, mas deixavam todo mundo desconfortável só de entrar no ambiente. Irmã da esposa falecida de Ricardo, ela era sócia minoritária na empresa, mas agia como se mandasse em tudo, e nos bastidores tinha influência de sobra. Fazia semanas que ela vinha observando o comportamento dele. Percebia os atrasos leves, o jeito mais calado do que o normal, as saídas do escritório sem aviso. E claro, ficou sabendo do tal restaurante simples onde ele estava almoçando com frequência. Mandou um funcionário ir até lá, só para confirmar, e confirmou. Quando soube que ele estava conversando com uma garçonete, Amanda arregalou os olhos, mas logo riu sozinha. Ah, Ricardo, até você pode ser burro às vezes. Não era só ciúmes, era controle. Amanda sempre achou que seria a herdeira natural de tudo que o cunhado construiu. Depois da morte da irmã, ela ficou ainda mais próxima, fingindo apoio, agindo como parceira de negócios. Mas, por trás, queria o que ele tinha e achava que merecia. Quando percebeu que Ricardo estava se aproximando de alguém fora do mundo deles, ela viu um risco. Uma mulher simples, sem posição social entrando na vida dele? Isso poderia atrapalhar tudo. Ricardo, apaixonado, poderia perder o foco. Pior, poderia mudar decisões importantes, desfazer acordos, cortar gente da empresa, incluindo ela. Amanda não era o tipo que esperava para ver no que ia dar. Agia antes. Na manhã seguinte, marcou uma reunião com o jurídico da empresa. Nada demais, só uma conversa sobre alguns contratos pendentes. Mas fez questão de comentar, de forma casual, enquanto tomava café com 2 diretores. Ouvi dizer que o Ricardo anda frequentando uns lugares diferentes. Sabe como é? Depois de tudo que ele passou, qualquer distração pode ser perigosa. Jogou a frase como quem não quer nada, mas sabia o estrago que aquilo podia causar. Bastava plantar a dúvida. Enquanto isso, Ricardo seguia com a vida. Trabalhou o dia inteiro, mas com a cabeça no jantar. Às 11h30 da noite, parou o carro na esquina da farmácia e esperou. Lívia apareceu 10 minutos depois, usando uma roupa simples, calça jeans escura, camiseta preta e uma mochila nas costas. Não tinha maquiagem, nem salto, nem pose. E foi exatamente assim que ele achou ela linda. Durante o jantar, conversaram de tudo. Família, trabalho, música, filmes, infância. Ricardo evitou falar da esposa, e ela respeitou. Era como se os dois soubessem, sem dizer, que certos assuntos vinham com o tempo. O clima era leve, sincero, nada forçado. Ele não tentou impressionar com dinheiro. Ela não tentou se vender como coitada. Apenas falaram, riram, escutaram um ao outro. E isso para ele foi raro, quase novo. Na volta ele insistiu em levá-la até o portão do prédio. Ela hesitou, mas aceitou. Despediram-se com um abraço rápido. Não teve beijo, mas teve algo mais forte. Vontade de repetir. O que eles não sabiam é que, naquela mesma noite, Amanda estava enviando uma mensagem com fotos. Ela tinha conseguido, através de um segurança do prédio da empresa, imagens de Ricardo no carro com Lívia. Uma sequência inocente, mas que contava uma história. O homem mais fechado da cidade, envolvido com uma mulher desconhecida. Ela enviou aquilo para uma colunista de fofoca local. Disfarçou o remetente. Fez parecer que era apenas alguém curioso querendo abrir os olhos do público.
2 dias depois, a nota apareceu num site pequeno. Ricardo Varela, o empresário mais reservado do estado, é visto em clima íntimo com mulher misteriosa. A foto era tremida, de longe, mas era ele, e era ela. A notícia não viralizou, mas chegou até o grupo dos investidores da empresa e gerou burburinho entre os sócios. Amanda aproveitou para pressionar nos bastidores. Comentou que talvez fosse o momento de intervir, que o Ricardo estava instável, que por mais que estivesse tentando recomeçar, talvez estivesse se envolvendo com alguém por carência, não por clareza. Ricardo soube da notícia por Marcos, que entrou na sala e jogou o celular na mesa, com a cara fechada. Isso aqui vai dar dor de cabeça, chefe. Ele leu a nota em silêncio. O sangue subiu devagar. Não pela exposição, mas por saber exatamente quem estava por trás. Amanda. Ele levantou, fechou o notebook, pegou o celular e saiu. Não. Disse uma palavra. Foi direto para o restaurante. Lívia estava no caixa contando moedas com a testa franzida. Quando viu ele entrar com aquela cara tensa, largou tudo. Aconteceu alguma coisa? Ele puxou o celular do bolso e mostrou a tela. Ela leu a notícia. Devagar. A expressão dela mudou. Do espanto, veio a frustração. Você tá brincando que isso é real. Infelizmente. Ela largou o pano de prato no balcão, cruzou os braços e olhou para ele como quem olha para um problema que não pediu. Eu devia ter imaginado. Mas quer saber? Eu não vou pagar o preço por uma coisa que não fiz. Eu não pedi nada disso, Ricardo. Não fui atrás de você. Ele assentiu, sentindo o chão sair um pouco debaixo dos pés. Eu sei disso. E é por isso que eu vim aqui, antes que você pensasse em se afastar. Ela respirou fundo, olhando em volta. A cozinha fervia, o telefone tocava, mas ela só ouvia o coração batendo mais rápido. Vamos fazer o seguinte. Se você não tiver certeza do que quer, se estiver aqui só porque tá tentando fugir do passado, é melhor parar agora, porque minha vida já é difícil o suficiente. Eu não sou o experimento emocional de ninguém. Ricardo sentiu o baque, mas entendeu. Estava ali o primeiro obstáculo real. Não era só Amanda, nem o site de fofoca. Era o medo dos dois, de se envolver, de se ferir, de estragar algo que nem começou direito. E foi nesse silêncio tenso, entre a decisão e a dúvida, que o jogo começou a mudar. Depois daquele dia no restaurante, o clima entre Ricardo e Lívia ficou esquisito. Nem briga teve de verdade, mas ficou aquele silêncio entre os dois, aquele espaço que ninguém sabe direito como preencher. Ricardo passou uns dias sem aparecer. Pensou em ir, pensou em mandar mensagem, pensou em ligar, mas acabou não fazendo nada. Lívia, por outro lado, seguiu a vida. Pelo menos tentou. Continuou com a rotina puxada entre restaurante e farmácia, cuidando da mãe, tentando estudar nas madrugadas. Mas no fundo, ficou mexida. Não pela fofoca. Ela já estava acostumada a lidar com coisa pior. O que pegou foi a sensação de estar entrando num mundo que não era o dela, de novo. E agora com gente grande tentando puxar o tapete. Ela pensava em Ricardo o tempo todo. Às vezes, sem querer, olhava para o canto do salão e esperava ver ele sentado lá. Mas a mesa ficou vazia, e ela fingia que não ligava. Só que num sábado à tarde, 4 dias depois daquela conversa tensa, ele apareceu, e não foi durante o expediente. Chegou quando o restaurante já tinha fechado, umas 5:30 da tarde. A porta da frente estava entreaberta, e ele entrou devagar, olhando em volta. Lívia estava varrendo o chão, e fez uma cara de surpresa na hora. Você tá perdido? Ricardo sorriu, meio sem graça, passando a mão pelo cabelo. Se eu disser que tô, você acredita? Ela largou a vassoura encostada na parede e cruzou os braços. O que você quer? Quero conversar. Mas sem celular, sem foto, sem barulho. Só a gente. Ela pensou por uns segundos. O lugar estava vazio. O dono já tinha ido embora e os outros funcionários também. Ela estava só terminando a limpeza. Podia mandar ele embora. Podia fingir que não se importava. Mas não quis. Fechou a porta com o pé e foi até a mesa de sempre. Tá, fala aí. Mas se começar com desculpa demais, eu saio. Ricardo sentou na frente dela. Não levou flores, nem presente, nem desculpa ensaiada. Só levou a verdade. Eu não vim pra me justificar. Vim pra dizer que tô tentando aprender a lidar com isso. Que eu não sou bom em relações. Que eu me fechei por anos e agora tô tropeçando em tudo que é novo.
Lívia ficou olhando para ele, ainda desconfiada, mas menos defensiva. Você tem medo de quê, Ricardo? De sentir. Ela soltou o ar com força pelo nariz. Aquela resposta pegou de surpresa, porque não parecia ensaiada. Parecia real. Olha, sentir não é o problema. O problema é mentir, esconder, usar o outro para tampar buraco. E eu não tô aqui para isso. Eu sei. Por isso tô aqui também. Ela puxou a cadeira devagar, sentou de frente para ele e apoiou os cotovelos na mesa. Você quer o que de verdade? Ricardo respirou fundo. Olhou nos olhos dela e falou baixo, mas firme. Quero te conhecer de verdade. Não por curiosidade. Por vontade. E se você quiser, quero que você me conheça também. O lado que ninguém vê, que eu mesmo escondo. Lívia não respondeu na hora. Pegou uma garrafa de água da geladeira, encheu 2 copos, voltou, sentou de novo. Você sabia que eu queria ser fisioterapeuta? Não, mas quero saber. Comecei a faculdade com bolsa. Vendia bolo na rua para pagar o resto. Mas aí minha mãe piorou e eu larguei tudo. Nunca voltei. Ricardo ouviu em silêncio, como se cada palavra dela fosse importante. Não interrompeu, não tentou consolar, só deixou ela falar. Quando a gente não tem escolha, a gente aprende a engolir sonho calado, continuou ela. Mas de vez em quando ele volta. E dói. A voz dela falhou um pouco no final. Ele percebeu, mas não comentou. Apenas levantou, pegou um guardanapo da mesa ao lado e colocou perto dela. Ela riu com os olhos marejados. Se você começar a bancar o salvador da pátria agora, eu te expulso, tá? Não sou bom nisso. Pode ficar tranquila. Ficaram um tempo em silêncio, olhando um pro outro. Era como se aquele momento fosse o começo real. Sem máscaras, sem charme forçado, sem o peso do mundo que cercava os dois. Depois de alguns minutos, Ricardo se levantou. Quer carona? Ela pensou um pouco, mas negou com a cabeça. Hoje não, mas amanhã eu te deixo pagar um suco. Ele sorriu. Combinado. Ela o acompanhou até a porta, mas antes que ele saísse, disse: Ricardo, oi, não some mais sem falar nada. É pior do que qualquer notícia de sitezinho de quinta. Ele assentiu. Prometo. E saiu andando devagar, sentindo algo diferente, algo leve. Do lado de dentro, Lívia encostou a porta, respirou fundo e sorriu sozinha. Talvez ainda valesse a pena tentar. Naquela noite, Ricardo saiu do restaurante com a cabeça leve, mas o coração apertado. A conversa com Lívia foi sincera. Os dois abriram um pouco mais do que estavam acostumados. Mas ele percebeu uma coisa que ficou ecoando por horas depois. O quanto ela carregava sozinha. Era diferente de tudo que ele conhecia. O esforço dela, o jeito como empurrava a vida pra frente sem reclamar, como aguentava tudo no peito e ainda tinha força pra sorrir. Ele ficou lembrando das palavras dela, da história da faculdade, da mãe doente, da rotina puxada. E se sentiu pequeno. Pequeno por ter tudo e por tanto tempo não fazer nada que realmente tivesse valor. Dormiu mal. Acordou cedo. O rosto dela estava grudado na cabeça, mas não de um jeito romântico. Era mais como uma urgência. Um sentimento de que ele precisava fazer alguma coisa. Não para impressionar, não para conquistar, só porque dava para fazer e porque ela merecia uma pausa do sufoco. Tomou o café no automático, vestiu a primeira roupa que viu e chamou Marcos. O assistente apareceu poucos minutos depois, já com o tablet na mão. Preciso da conta de luz, água e condomínio da Lívia. Vê se consegue. Isso com o dono do prédio sem que ela descubra. Marcos não questionou. Já estava acostumado com as instruções fora do padrão. Deu um leve aceno com a cabeça e saiu. Ricardo foi pro escritório, mas não conseguia focar em nada. As reuniões pareceram longas demais. Os relatórios não faziam sentido. E até o café parecia amargo demais. Estava impaciente, ansioso. E isso era raro para ele. No fim da tarde, Marcos voltou com os papéis. Tá tudo aqui. Os 3 meses de contas pendentes. E o aluguel também. Ricardo leu os valores, confirmou os dados e mandou fazer o pagamento de tudo. Mas deixou uma condição bem clara. Sem nome, sem bilhete, sem nada que ligue a mim. Só resolve. Marcos fez que sim com a cabeça e foi cuidar da parte burocrática. Em menos de 24 horas, todas as contas foram pagas. Inclusive o valor da farmácia, que Lívia estava parcelando no cartão para manter os remédios da mãe em dia. Era um alívio que ela nem sabia que estava prestes a sentir. No dia seguinte, quando chegou ao restaurante, Ricardo ficou observando de longe, sentado na mesma mesa,
olhando ela passando de um lado para o outro com o avental amarrotado e o cabelo preso de qualquer jeito. A diferença é que naquele dia, no meio do expediente, ela recebeu uma ligação. O dono do prédio. A conversa foi rápida, mas o impacto foi grande. Ela desligou o telefone e ficou parada no balcão por uns segundos, tentando entender. Depois pegou o celular, digitou alguma coisa, franziu a testa, colocou o aparelho de lado e continuou trabalhando. Ele notou que algo ali tinha mudado. Uma leveza no passo, uma expressão confusa, mas mais tranquila. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela estivesse respirando sem o peso do mundo nas costas. Mais tarde, durante o intervalo, Lívia apareceu com o prato de Ricardo nas mãos e perguntou, como sempre fazia, se estava tudo certo. Mas dessa vez, antes de ir embora, comentou com a voz baixa. Hoje o aluguel apareceu pago. E as contas também. O dono do prédio não soube dizer quem foi. Ricardo ergueu as sobrancelhas como quem ouve uma notícia qualquer. Mas por dentro, o coração acelerou. Sério? Que bom, né? Ela assentiu, desconfiada. Depois olhou bem para ele. Foi você? Ele fingiu uma expressão de dúvida, mas sem exagerar. Como eu faria isso sem saber nem seu endereço? Ela não respondeu, mas continuou olhando, como quem sente, mesmo sem provas. Como quem percebe o gesto, mesmo sem a assinatura. Não disse mais nada. Apenas voltou para o balcão e seguiu o trabalho. Naquela noite, enquanto guardava as coisas na mochila e se preparava para sair para o segundo turno, ela parou por um segundo. Pensou em tudo o que tinha acontecido. E mesmo sem ter certeza de nada, sorriu de leve. Do outro lado da cidade, Ricardo estava sozinho no escritório. A luz da tela piscava à frente dele, com números, gráficos, alertas. Mas tudo parecia pequeno perto da sensação de ter feito alguma coisa certa. Não era uma solução, não era milagre, mas era um começo. E às vezes era só disso que alguém precisava para continuar. Era uma terça-feira qualquer. Choveu no começo da tarde e o tempo continuava abafado, daquele jeito que ninguém sabe se coloca blusa ou regata. O restaurante estava mais cheio que o normal e Lívia mal teve tempo para respirar. Atendia mesa atrás de mesa, sorria quando dava, corria nos bastidores e equilibrava as bandejas com a habilidade de quem não podia deixar uma gota cair. Não teve pausa, não teve almoço decente, não teve nem como respirar direito. Quando deu 5 da tarde, ela já sentia as pernas doendo, o estômago roncando e a cabeça pesada. A única coisa que manteve ela de pé foi a mensagem que recebeu mais cedo. Uma frase simples. Hoje, às 8, sem desculpas. Nada de restaurante. Só nós dois. Endereço. Local enviado. Confia em mim. Ricardo não esperava a resposta. E ela não respondeu. Mas durante o dia inteiro, pensou naquilo. Quase apagou. Quase bloqueou. Mas não conseguiu. Guardou o endereço no canto da mente e seguiu o dia como se nada fosse acontecer. Fingiu que não era com ela, mas foi arrumar o cabelo no espelho da farmácia. Retocou o batom cor-de-boca e saiu do trabalho naquela noite sentindo o coração bater diferente. O endereço levava a uma casa no Morumbi, mas não era mansão gigante nem fachada chamativa. Era uma casa discreta, toda branca, com portão de madeira e luzes baixas acesas no jardim. Ricardo estava do lado de fora, esperando, encostado no carro, com uma camiseta simples e um sorriso sincero no rosto. Ela chegou com a mochila nas costas e o cabelo preso num coque que já estava meio torto. Ficou parada no portão por 2 segundos, como se ainda pudesse dar meia volta. Você veio, ele disse sem ironia, sem festa. Vim, mas não me diga que isso é um jantar daqueles de gente rica que tem garçom com luva branca, porque eu dou meia volta. Ele deu risada e abriu o portão. Relaxa, aqui não tem garçom. No máximo você vai reclamar da minha comida. Ela entrou devagar, olhando em volta. A casa era simples, mas arrumada. Nada de luxo espalhafatoso. As paredes eram claras. Os móveis pareciam escolhidos com calma, sem exagero. Tudo passava uma sensação estranha para ela. Aconchego. Como se pela primeira vez ela tivesse entrado num espaço onde não precisava fingir nada. Na cozinha, ele já tinha deixado tudo meio preparado. Massa cozinhando, molho no fogo, queijo ralado na travessa. O cheiro era bom. De comida de verdade, feita na hora. Você cozinha mesmo? Ou tento? Vamos descobrir juntos. Lívia tirou a mochila das costas, encostou na bancada
e começou a cortar tomate como se fosse algo que já fazia ali há anos. Não pediu licença, não esperou instrução, só entrou na dinâmica com naturalidade. Aquilo, para Ricardo, foi quase simbólico. Ela não se sentia uma visita. Ela se sentia parte. Enquanto mexiam nas panelas e riam das trapalhadas dele com a faca, o assunto fluiu. Começaram falando de comida, depois música, depois histórias da infância. Ela contou que quase perdeu um dedo, tentando abrir uma latinha de milho sozinha com 8 anos. Ele confessou que já trancou o irmão mais novo no armário por vingança. Riram muito. E riram fácil, como se não existisse o peso de tudo que estavam carregando. Jantaram na varanda, em 2 cadeiras simples, com pratos no colo e garfos que não combinavam. Mas tudo ali tinha um gosto diferente. Não era pela comida, que estava boa. Era pela sensação de estar num lugar seguro, sem julgamento, sem pressão, sem plateia. Depois de comer, ficaram em silêncio por uns minutos, só ouvindo o barulho da chuva caindo leve no telhado. Foi quando Lívia falou, baixinho: minha mãe ia gostar desse lugar. É calmo. Ricardo olhou para ela, sério, sem dizer nada por um instante. Depois perguntou: posso conhecê-la um dia? Lívia hesitou, não por má vontade, mas porque isso significava abrir uma parte dela que até então estava fechada. Respirou fundo e respondeu: talvez, quando ela tiver num dia bom. Tem dia que ela nem lembra que sou eu. Ele assentiu com respeito, sem insistir. E foi aí que ela percebeu que ele estava mesmo tentando. Não era só curiosidade nem passatempo. Ele queria estar ali, queria ouvir, queria entender. Mais tarde, quando ela levantou para ir embora, ele a acompanhou até o portão de novo. O carro dela, como sempre, era o ônibus. Mas naquele dia, ele insistiu: hoje eu te levo. Sem desculpa. Ela pensou por 2 segundos, mas aceitou. Entraram no carro em silêncio. Não teve música. Só a cidade passando pela janela e os dois com a cabeça cheia. Quando chegaram perto da casa dela, ele parou o carro sem pressa. Antes de descer, ela virou para ele e disse sem rodeio: foi bom hoje. Diferente. Obrigada. Ricardo quis responder algo à altura, mas não achou nenhuma frase melhor do que a que saiu naturalmente. Obrigado você, pela confiança. Ela sorriu e desceu. Ele ficou ali, parado, olhando o portão fechar devagar. Sentiu o coração apertar, mas dessa vez não era medo, era vontade de continuar. Naquela noite, antes de dormir, Lívia sentou na beira da cama, olhou para o teto escuro e pensou alto: ele é diferente, ou eu tô mudando. A semana seguinte foi estranha, não ruim, só estranha. Ricardo acordava mais leve, o humor dele no escritório era outro. As reuniões fluíam sem aquele peso no olhar. Os funcionários notavam, mesmo sem comentar. Ele ainda era exigente, direto, metódico, mas o olhar dele parecia menos distante, menos duro. Alguns até arriscaram um bom dia mais animado. E ele respondeu. Lívia também sentiu a diferença. Mesmo com a rotina puxada, com os plantões dobrados e a cabeça cansada, parecia que os dias estavam andando num ritmo mais suportável. Eles ainda não tinham se visto de novo depois do jantar, mas trocavam mensagens curtas, diretas. Coisas simples, do tipo: se cuida hoje, ou sua comida preferida tá no prato do dia. E isso bastava. Mas às vezes, no meio da tarde ou logo antes de dormir, vinha aquele silêncio estranho, um vazio difícil de explicar. Era como se os dois estivessem esperando que alguma coisa acontecesse. E aconteceu. Só que não do jeito que nenhum dos dois esperava. Era sexta à noite, e Ricardo estava sozinho em casa. Tinha recusado um jantar com os diretores da empresa, desligado o celular do trabalho e até deixado o notebook fechado. Colocou um disco antigo para tocar, coisa que não fazia há anos, e sentou no sofá com uma taça de vinho. Por um instante, achou que estava em paz, mas era só impressão. Do nada, sem aviso, veio um estouro por dentro. Uma lembrança, uma cena, um cheiro, um som. O som do vidro estilhaçando, o celular tocando na madrugada, a voz do policial, a notícia, o hospital, o corpo da esposa coberto por um lençol branco, a sensação de não conseguir respirar, a culpa. Tudo veio de uma vez, como um soco, como uma onda que pega de surpresa. Ele se encolheu no sofá, apertou os olhos, tentou segurar a respiração. Não adiantou. O peito pesava, a cabeça rodava,
O vinho caiu no chão. Ele nem percebeu. Ficou ali, curvado, sem saber se era raiva, tristeza ou só cansaço demais. Aquela dor não era nova, só estava escondida. E agora, depois de tanto tempo, ela voltou inteira, crua, doída. Na manhã seguinte ele não foi trabalhar, nem mandou mensagem. Ficou o dia todo dentro do quarto com as cortinas fechadas e o celular no modo avião. Lívia estranhou o silêncio, mas não insistiu. Conhecia o jeito dele. Sabia que tinha coisas que ele ainda não conseguia dizer. No domingo, ele apareceu no restaurante. Olheiras fundas, barba por fazer, camisa amarrotada. Não falava com ninguém. Sentou no canto, pediu um café e ficou olhando para a mesa como se estivesse em outro lugar. Lívia parou tudo quando viu ele. Veio direto, puxou a cadeira e sentou na frente dele sem cerimônia. Você sumiu. Ele demorou para levantar os olhos. Quando olhou, estava diferente, vulnerável e com uma culpa estampada no rosto que ela nunca tinha visto antes. Ela morreu por minha culpa, disse, sem rodeios. Lívia não entendeu na hora. Sua esposa? Ele assentiu. A gente tinha brigado. Eu fui grosso. Ela saiu dirigindo nervosa. Foi para casa da mãe. Chovia. O carro perdeu o controle. Foi rápido. Não me deu tempo nem de pedir desculpa. Lívia sentiu o peso daquelas palavras, mas não interrompeu. Só ficou ali, escutando. Desde então eu travei. Tranquei tudo. Tranquei as emoções, as pessoas, tudo. Até agora. Ela respirou fundo e com calma respondeu. Você não é o único que carrega a culpa. Todo mundo tem um pouco disso guardado em algum lugar. A diferença é o que a gente faz com isso. Ricardo balançou a cabeça devagar. E se eu estragar tudo de novo? Aí você tenta consertar. Mas fugir não resolve, disse ela. Os olhos dele marejaram. E dessa vez ele não segurou. As lágrimas vieram, calmas, silenciosas. Ela segurou a mão dele por cima da mesa, sem dizer nada, sem julgar. Ficaram assim por um tempo, só eles, no meio do barulho da cozinha, do cheiro de comida e da vida acontecendo ao redor. Depois de um tempo, ele se levantou. Obrigado por não me perguntar se eu tô bem. Ela sorriu de leve. É que eu sei que não tá, mas vai ficar. Ricardo saiu devagar, com os ombros ainda pesados, mas com o coração um pouco mais leve. A dor voltou, mas dessa vez ele não correu. Sentiu, enfrentou e descobriu que talvez não estivesse tão sozinho quanto achava. Na segunda-feira, Ricardo chegou no escritório calado, pegou o elevador sozinho, não respondeu aos bom dia e entrou direto na sala dele. Era como se o fim de semana tivesse deixado um rastro invisível grudado no corpo dele. Ele ainda estava processando tudo. A conversa com Lívia, as lágrimas que não segurou, a culpa antiga que voltou com força. Tudo isso estava girando dentro da cabeça dele como uma ventania sem controle. Só que o mundo dos negócios não espera ninguém se curar. Às 9 em ponto, Amanda bateu na porta e entrou sem ser chamada. Como sempre. Vestida impecável, salto alto, pasta de couro na mão e aquela expressão falsa de quem parece preocupada, mas só quer ver no que pode se meter. Bom dia. Preciso de 15 minutos, disse ela, já puxando a cadeira sem esperar resposta. Ricardo não respondeu de imediato. Só olhou para ela e esperou. Amanda abriu a pasta e jogou em cima da mesa 3 folhas impressas. São alguns alertas internos que chegaram ao setor financeiro. A movimentação de verba da conta pessoal da empresa foi monitorada. Parece que teve pagamento de boletos que não são diretamente ligados a nenhuma despesa institucional. Ricardo leu rápido. Eram os pagamentos que tinha feito para ajudar Lívia. Não usou dinheiro da empresa, mas as transferências foram feitas por um dos sistemas que passavam por rastreamento padrão. Nada grave, nada ilegal, mas bastava para dar munição a quem quisesse criar problema. Você quer me acusar de quê, Amanda? Ela ajeitou o cabelo e sorriu sem mostrar os dentes. Não estou acusando, só acho estranho. Você anda diferente, mais ausente, emocional, preocupado com coisas que nunca fizeram parte do seu perfil. Eu, sinceramente, acho que você precisa de uma pausa. Pausa? Do que exatamente? Da empresa. De tudo. Talvez seja a hora de tirar uns dias. Cuidar da cabeça. Rever as prioridades. Eu posso segurar aqui enquanto isso. Ricardo entendeu o jogo na hora. Ela queria afastá-lo. Tomar espaço. Controlar decisões enquanto ele se recuperava do luto atrasado, como ela mesma já tinha falado por trás em algumas reuniões com diretores. Você sempre quis isso, né? Disse ele calmo. Amanda não respondeu.
Só sorriu. Na mesma semana, outros sinais apareceram. Um dos conselheiros mandou e-mail pedindo reunião emergencial para discutir o comportamento emocional de Ricardo nos últimos meses. Um cliente antigo pediu adiamento de uma parceria, citando instabilidade na liderança. E um dos analistas da área de finanças, que nunca falava nada, deixou escapar num café que ouviu boatos sobre Ricardo estar enredado com uma mulher fora do padrão da elite. Ele percebeu que não era só pressão, era uma tentativa de empurrá-lo para fora, ainda que fosse temporariamente, para que outros tomassem as rédeas. Marcos, o assistente, entrou na sala num fim de tarde e fechou a porta devagar. Estão armando. Devagar, mas estão. Você sabe. Ricardo assentiu. Deixa eles tentarem. Só vão ver outro lado meu. Um que faz tempo que não aparece. Marcos ficou em silêncio, mas achou bom ouvir isso. Por mais que soubesse da dor que Ricardo estava enfrentando, também sabia da força que ele escondia quando precisava. No meio disso, tudo, Ricardo se pegava pensando em Lívia. Não como fuga, mas como ponto de apoio. Ela não fazia ideia da confusão dentro da empresa. Não sabia que estavam tentando afastar ele, nem que estavam usando os boletos pagos por ele como desculpa para questionar sua estabilidade. Ela só sabia que ele andava mais quieto. Ele tentou manter distância. Não queria misturar as coisas. Mas numa noite, depois de mais um dia pesado, pegou o carro e foi até a farmácia. Estacionou do outro lado da rua e ficou só, olhando. Lívia estava lá, no caixa, digitando sem parar, rindo de vez em quando com algum cliente, com o cabelo preso daquele jeito bagunçado que ele já conhecia. Mesmo cansada, ela passava leveza. Ele quase desceu do carro, quase atravessou, mas não foi. Só ficou ali uns minutos, como se ver ela por fora ajudasse a segurar as coisas por dentro. No dia seguinte, recebeu o aviso oficial da reunião extraordinária do conselho. Seria na sexta. O assunto? A saúde emocional do presidente da empresa e o impacto disso na imagem da marca. Ricardo fechou o e-mail, respirou fundo e olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade seguia como sempre. Barulhenta, apressada, indiferente. Mas ele já tinha decidido. Ia enfrentar, ia falar. E dessa vez, sem fugir de nada. Lívia percebeu o sumiço. Não de corpo, mas de presença. Ricardo ainda respondia algumas mensagens, mandava um boa noite de vez em quando, mas a frequência e o jeito tinham mudado. Ele estava mais seco, mais ausente, mais fechado de novo. Ela não foi atrás, não cobrava, mas sentia. Teve uma noite que ela parou na frente do espelho do banheiro e ficou olhando o próprio reflexo. O uniforme da farmácia amarrotado, os olhos fundos, o cabelo preso no coque frouxo. Pensou em tudo que já tinha segurado até ali, tudo que carregava sozinha. E agora, além do trabalho, da mãe doente, das contas atrasadas que estavam voltando, tinha também uma preocupação nova. Ricardo. Ela sabia que ele estava passando por alguma coisa. Sentia pelo olhar, pelas pausas, pelo silêncio que não combinava com quem estava tentando recomeçar. Mas sabia também que, às vezes, o outro precisa de espaço. E ela sempre foi boa em respeitar o tempo dos outros. Só que isso não impedia que doesse. No dia seguinte, depois do almoço no restaurante, ela foi até o banheiro e ficou alguns minutos sentada na tampa fechada do vaso, segurando o celular. Pensou em escrever alguma coisa, um desabafo, uma cobrança, mas apagou tudo. No lugar disso, mandou só: não precisa me dizer o que está acontecendo, mas só me avisa se você ainda quer tentar. Ela ficou olhando o celular por minutos, mas não veio resposta. Terminou o expediente, foi direto para casa cuidar da mãe e saiu correndo para a farmácia no começo da noite. Quando chegou lá, o gerente avisou que o turno dela tinha sido trocado, que uma nova funcionária ia cobrir naquela noite e que ela podia ir para casa. Estranhou, perguntou o motivo. Ele disse que tinha sido um pedido direto de alguém importante. Na hora, ela já sabia. Ricardo. Foi até o ponto de ônibus, mas decidiu não subir. Em vez de ir para casa, pegou o celular e ligou para ele. Primeira vez em dias que fazia isso. Ele atendeu no segundo toque. Você tá bem? Perguntou ela. Tô tentando. A pausa entre as palavras foi o suficiente para ela entender que não era só isso. Lívia, eu não queria te envolver. Tá uma confusão enorme por aqui. Gente tentando me derrubar, espalhando coisa, mexendo onde não devia. Eu só achei que... me afastando.
você estaria mais protegida. Ela respirou fundo. Depois respondeu, firme. Você não decide onde eu me envolvo, Ricardo. Eu decido. E se você tá no meio disso tudo, então talvez o que você mais precise agora é alguém que não tenha medo de ficar do outro lado da linha. Ele ficou em silêncio. Não sou mulher de fugir na primeira tempestade, mas também não fico parada esperando que me tratem como visita. Eu sou parte ou não sou nada. Ricardo fechou os olhos e apertou o celular contra a orelha. Aquela resposta entrou fundo. Ele não esperava. Não daquele jeito. Não com aquela clareza. Eu tô com medo, Lívia. Medo de misturar você com o lado sujo da minha vida. Com gente que joga baixo, que te vê como problema. Medo de te machucar sem querer. Ela respondeu na hora, sem hesitar. Ricardo, eu sou mulher, brasileira, favelada. Trabalhei desde os 14. Cuido de uma mãe que nem sempre lembra meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Que se tem uma coisa que eu sei fazer, é aguentar porrada. Só não aceito. Covardia. A voz dela tremia, mas era de força, não de choro. E se você acha que me afastando vai me proteger, tá enganado. Isso só me machuca mais. Me avisa. Você quer que eu vá embora? Ele respondeu com a voz baixa. Não. Então para de me empurrar pra fora. Porque eu tô aqui, não pra consertar você, mas pra ficar. Eles desligaram sem dizer mais nada. E foi o suficiente. No dia seguinte, Ricardo apareceu no restaurante antes da abertura. Levava 2 sacolas na mão. Uma com um café da manhã, simples, pão, suco e 2 pães de queijo. Na outra, uma caixa pequena com um presente. Um jaleco branco novinho, com o nome Lívia Andrade, bordado em azul. Ela olhou, abriu, passou a mão no tecido e perguntou, por quê? Porque você merece se ver como eu te vejo. E porque eu vou continuar aqui, com você, do jeito certo. Ela não respondeu, só sorriu e abraçou ele, sem medo, sem vergonha, sem pedir explicação. E foi nesse abraço que ele entendeu que por mais que o mundo em volta tentasse puxar ele para baixo, agora ele tinha um ponto de apoio. E o nome disso era Lívia. Depois daquele abraço, Ricardo não foi embora logo. Ficou ali, dentro do restaurante ainda fechado, sentado com Lívia numa das mesas do canto, comendo pão de queijo e tomando suco de caixinha como se fosse o melhor café da manhã do mundo. E talvez fosse mesmo, porque não era sobre a comida, era sobre a presença. Lívia vestia o jaleco novo por cima da roupa simples, ainda sem acreditar que alguém tinha lembrado desse detalhe tão dela. Não era só um presente, era quase um lembrete do que ela era antes de tanta coisa dar errado. Ricardo falava pouco, mas o olhar entregava. Ele parecia grato, por ela não ter desistido dele, por ela ter ficado mesmo quando tudo apontava que o mais fácil seria ir embora. Ele segurava aquele copo de suco como se fosse uma chance nova que não queria deixar cair da mão. Lívia olhou para ele e perguntou, você tá preparado para aguentar o que vem junto comigo? Ricardo franziu a testa. Como assim? Ela apoiou os cotovelos na mesa e disse com calma, minha vida não é leve, não tem folga, não tem plano de saúde caro, não tem respiro. Minha mãe tá piorando. E às vezes eu acordo de madrugada sem saber como vou pagar o mês seguinte. Eu dou conta, mas se você vai ficar, tem que saber onde tá pisando. Ele pensou por uns segundos e respondeu com a mesma firmeza. E você tá preparada para aguentar o que vem junto comigo? Ela arqueou a sobrancelha, curiosa. Que seria? Gente querendo me derrubar. Gente que vai te odiar só por você existir perto de mim. Uma empresa cheia de vício. Uma rotina insana e um passado que pesa mais do que parece. Lívia deu um meio sorriso e balançou a cabeça. Então pronto. Estamos empatados. Naquela semana, eles se viram todos os dias, mesmo que por pouco tempo. Um café no meio da tarde, uma carona no fim do expediente, um jantar rápido no sofá enquanto assistiam qualquer coisa na TV. As conversas foram ficando mais naturais. O riso voltou, com mais frequência. O toque também. Mas não era conto de fadas. Tinha dia que ele se fechava de novo, pensativo, preso em 1000 planilhas e cobranças. Tinha noite que ela mal conseguia falar de tanto cansaço. E às vezes, os dois só se olhavam e já sabiam. Hoje não tem conversa, só silêncio. E tudo bem. Um sábado, Ricardo a levou para um lugar diferente. Não era restaurante caro nem viagem surpresa. Era uma casa simples, alugada no campo, com um quintal enorme e silêncio de verdade. Passaram o dia,
Lá, sem sinal de celular, sem e-mail, sem relógio. Ele cortou lenha errado. Ela fez arroz queimado no fogão a lenha. Riram tanto que choraram. No fim da tarde, deitados numa rede, ele contou mais do que já tinha contado para qualquer pessoa desde que tudo aconteceu. Falou do dia do acidente, da sensação de ouvir a notícia e congelar, da culpa que carregava, da raiva de si mesmo, do medo de se apegar a alguém e estragar tudo de novo. E enquanto ele falava, ela só segurava a mão dele, sem interromper, sem dizer que ele estava certo ou errado, só ouvindo. Quando ele terminou, ela levantou, pegou uma coberta fina e se sentou no chão ao lado da rede. Você sabe que não vai conseguir consertar tudo, né? Ele assentiu, ainda com os olhos úmidos. Mas se você quiser caminhar com alguém enquanto tenta, eu tô aqui. Naquela noite, dormiram ali mesmo. Não teve sexo, não teve pressa, só o barulho dos grilos, o vento leve e 2 corações tentando reaprender a bater perto de outro. Na segunda-feira, Ricardo voltou pro escritório com outro olhar. Entrou na sala da presidência, convocou uma reunião com o conselho e deixou claro, com todas as palavras, que não ia se afastar. Que quem quisesse trabalhar junto, ótimo. Quem estivesse incomodado, que entregasse o crachá. Teve quem saiu, teve quem ficou. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não ligou. Pela primeira vez, ele não estava tentando agradar ninguém. Lívia, por outro lado, foi chamada na farmácia e ficou sabendo que iam cortar horas, redução de pessoal. Era uma notícia ruim, mas ela recebeu de cabeça erguida. Não chorou, não reclamou. Saiu da farmácia naquele dia e foi direto para casa. Quando chegou, Ricardo já estava lá, sentado no sofá, jogando Uno com Dona Neuza, que mesmo meio confusa, ria alto toda vez que ele perdia. Lívia ficou parada na porta por um tempo, só observando. Aquilo era tão fora do normal que parecia mentira, mas era real. Ela entrou, largou a bolsa num canto e foi até a cozinha preparar um café. Sabia que você é péssimo com cartas? Gritou do corredor. Ricardo respondeu sem tirar os olhos do jogo. Tô deixando ela ganhar. Não conta. E ali, no meio de tudo, sem luxo, sem roteiro perfeito, eles começaram de verdade. Amanda nunca soube perder, nem em jogo de baralho com a família, nem em briga de ego na empresa, e muito menos quando sentia que alguém estava tirando dela algo que ela acreditava que era dela por direito. E no caso de Ricardo, ela sempre achou que de um jeito ou de outro, ele acabaria voltando para ela. Não como casal, isso nunca existiu de verdade, mas como aliado, como sócio dependente, como homem que precisava dela para manter tudo no eixo. O problema é que nas últimas semanas ela sentiu o controle escorrendo pelas mãos. Ricardo estava mais firme, mais calmo, mais diferente. As decisões dele começaram a bater de frente com as dela. Ele passou a recusar algumas sugestões, cortou reuniões que antes eram inquestionáveis e, o pior de tudo, passou a sorrir de novo. Amanda não precisava de muito para entender. E bastou um comentário de corredor, uma foto vista no celular de um segurança, uma conversa atravessada no elevador, para ela ter certeza. Ricardo estava envolvido com aquela tal garçonete. Na hora, o sangue dela ferveu. Começou a se mexer sem alarde. Pediu para um amigo do antigo setor de marketing dar uma olhada nos perfis de Lívia. Achou pouco. Mandou um jornalista que devia uns favores vasculhar mais. Descobriu o nome da mãe, do restaurante, da farmácia, da antiga faculdade. Juntou tudo e em menos de 2 dias tinha um pequeno dossiê. Nada escandaloso, mas o suficiente para fazer barulho com as palavras certas. Na manhã de terça-feira, o ataque veio. Um portal de fofoca regional, famoso por postar polêmicas envolvendo políticos e empresários, publicou uma matéria com o seguinte título: Milionário envolvido com funcionária de restaurante popular. Paixão ou interesse oculto? O texto era cheio de insinuações. Dizia que Lívia já tinha trabalhado em vários lugares, com histórico de crise financeira, que a mãe dela recebia benefício do governo e que ela mesma havia trancado a faculdade por motivos pessoais nunca explicados. Terminava com uma foto antiga dos dois entrando no carro de Ricardo à noite, sugerindo que havia um relacionamento de bastidor que poderia afetar decisões importantes da empresa. A notícia explodiu, não viralizou em rede nacional, mas dentro do círculo dos sócios, conselheiros, investidores
virou assunto. Gente que nem falava com Ricardo há meses reapareceu com um "E aí, tudo certo por aí?", cheio de segundas intenções. Os boatos voltaram a circular nos corredores da empresa como veneno espalhado em doses pequenas. Sempre discretos, sempre sussurrados, mas sempre com efeito. Lívia viu a matéria por uma notificação no celular, enquanto estava no refeitório da farmácia, comendo um pão seco e um suco aguado. Na hora ficou branca. Não pelo que diziam. Ela sabia que tudo ali era distorcido, mas por saber que, mais uma vez, estava sendo colocada como vilã da história de alguém. Ela respirou fundo, levantou da mesa e foi até o banheiro. Trancou a porta, se encostou na parede fria e fechou os olhos. Não chorou, não se desesperou, mas sentiu. Sentiu a vergonha de saber que gente desconhecida estava lendo sobre a vida dela como se fosse um enredo de novela barata. Sentiu a raiva por não poder se defender. Sentiu o medo de estar atrapalhando alguém que ela amava. Ricardo recebeu a notícia no meio de uma reunião com o financeiro. O celular vibrou. Ele olhou a manchete e congelou por 2 segundos. Depois levantou da mesa, pediu licença e saiu da sala. Foi direto para o carro. Ligou para Lívia. Ela atendeu com a voz baixa, seca. "Eu vi. Me escuta", ele disse, firme. Ela ficou em silêncio. "Eu vou resolver isso. Eu sei quem tá por trás. E não vou deixar barato." Ricardo desligou. Respirou fundo. E naquele mesmo dia, entrou na sala de Amanda sem bater. "Você acha que isso vai me parar?" Amanda fingiu surpresa. "Do que você tá falando?" Ele jogou o celular em cima da mesa dela com a matéria aberta. "Não se faz isso com gente decente. Você passou do limite." Ela não respondeu. Só cruzou as pernas e ficou olhando para ele como se tivesse tudo sob controle. "Você virou um homem emocional, Ricardo. E isso é ruim para a empresa. E ruim para você." Ele apontou para a porta. "Sai da minha sala de reuniões. A partir de agora, você está suspensa das decisões internas. Qualquer movimento seu vai ser validado por mim antes." Amanda levantou devagar, ajeitou a blusa e respondeu com um sorriso frio. "Você vai se arrepender." Ricardo não respondeu. Só ficou parado, olhando ela sair, como quem fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Naquela noite, ele foi até a casa de Lívia. Ela demorou para atender. Quando abriu, estava com a cara inchada e o cabelo preso de qualquer jeito. Ele estendeu os braços e ela hesitou. Mas depois foi. No abraço, ele sussurrou. Desculpa. Por tudo que deixei acontecer." Ela segurou forte. "A culpa não é sua. Mas agora, a gente vai ter que ser mais forte que isso." Ele assentiu, com os olhos fechados. E por mais que o mundo estivesse desabando em volta, naquele instante, dentro daquele abraço, o mundo parecia caber só nos dois. Aquela noite foi longa. Lívia e Ricardo ficaram horas sentados na sala apertada do apartamento dela, com Dona Neuza dormindo no quarto, a TV ligada sem som no fundo e o ventilador fazendo barulho. De hélice velha. Falaram pouco. Às vezes se olhavam, às vezes desviavam o olhar. Não sabiam exatamente o que fazer com tudo aquilo que tinha acontecido, mas sabiam que não dava mais para ignorar. Quando Ricardo foi embora, já passava da meia-noite. Ele saiu com a cabeça quente. E ao contrário de outras vezes, em que deixava para lá e fingia controle, agora ele queria resposta. Queria entender até onde Amanda tinha ido. Queria saber o que mais ela podia estar escondendo. No dia seguinte, antes de qualquer reunião, antes de abrir e-mail, ele foi direto até o setor jurídico da empresa. Chamou um advogado de confiança, que trabalhava ali há mais de 10 anos, e pediu acesso a alguns arquivos antigos. Relatórios. Chamadas. Detalhes do acidente da esposa. Sim, o mesmo que ele evitava há 3 anos. Foi a primeira vez que ele encarou a própria dor de frente, com intenção. As horas seguintes foram em silêncio. Um computador, uma pasta, um fone no ouvido. Ele passou a manhã inteira revendo. Documentos, registros de ligação, datas, horários. Até que achou. Uma ligação. 26 minutos antes do acidente, a esposa dele tinha ligado para Amanda. O conteúdo da conversa não existia em gravação, mas o registro estava lá. Era a última ligação que ela tinha feito antes de entrar no carro. Ricardo gelou. Lembrou da época do acidente, da briga, da tensão que existia nos bastidores, do jeito que Amanda insistia para ele abrir os olhos com a esposa, dizendo que ela era instável, que estava desviando o foco da empresa.
Lembrou do tom de voz, das pequenas frases, das insinuações que ela jogava no ar só para colocar um contra o outro. Começou a somar as peças. Dias antes do acidente, Amanda tinha acesso à agenda da esposa. Sabia onde ela estaria, para onde ela ia, com quem. E agora, com esse registro, tudo parecia mais claro. Não dava para dizer que Amanda causou o acidente, mas ela tinha mexido, tinha pressionado, tinha colocado fogo num casamento que já estava abalado, talvez, esperando que tudo desmoronasse para ela ficar com o que sobrou. E o que sobrou foi ele, quebrado, fechado, fácil de manipular. Ricardo levantou da cadeira e foi direto para a sala de Amanda. Ela estava no telefone, sentada como sempre, confiante, de salto alto e perfume caro. Ele entrou, trancou a porta por dentro e ficou em pé, olhando para ela. A conversa acabou? Perguntou ele com um olhar firme. Amanda desligou na hora. Ficou com o celular na mão, mas sentiu que vinha bomba. Você mexeu com a mulher errada. Ricardo foi até a mesa. Colocou a folha impressa da ligação em cima do notebook dela. Você ligou para minha esposa meia hora antes do acidente. Não finge surpresa. Eu já saquei tudo. Você manipulou, jogou ela contra mim, jogou nós dois um contra o outro. Por quê? Porque queria o controle? Porque achava que com ela fora o império seria seu? Amanda tentou manter o controle, mas engoliu seco. Você tá exagerando. Você destruiu o que sobrou de mim, Amanda. E agora tá tentando fazer a mesma coisa com a única pessoa que me trouxe de volta para esse mundo. Ela levantou da cadeira. Se você pensa que vai ficar com essa mulher e manter o respeito dos investidores, tá muito enganado. Ela não pertence ao nosso mundo, Ricardo. Isso vai te afundar. Ele deu um passo à frente. Eu não quero mais esse nosso mundo. Eu quero o meu mundo, com verdade, com gente real. Se isso te incomoda, o problema é todo seu. Ela tentou rir, mas o riso saiu amargo. Vai jogar tudo fora por causa de uma garçonete? Ricardo olhou nos olhos dela. Não é sobre ela, é sobre mim. Pela primeira vez, eu tô vivendo algo que não gira em torno de poder, e eu não vou deixar você estragar isso. Saiu da sala sem dizer mais nada, mas antes de ir embora, passou no RH e formalizou o afastamento de Amanda de todas as decisões da empresa, por tempo indeterminado. Motivo: comportamento antiético e quebra de confiança. Naquela noite, ele foi até o restaurante. Chegou depois do expediente, quando as luzes já estavam sendo apagadas e o chão ainda estava molhado da última passada de pano. Lívia estava de costas, terminando de organizar a gaveta do caixa. Quando ouviu o barulho da porta, virou rápido. Ele estava lá, parado, com a cara séria, mas não era raiva, era alívio. Ela soltou o pano e foi até ele. E aí? Acabei de descobrir quem a Amanda realmente é. E agora tudo faz sentido. Ela franziu a testa. Você tá bem? Tô. Porque agora sei que a culpa que eu carreguei por tanto tempo não era só minha. E porque você tá aqui. Lívia segurou a mão dele. Tô. E não pretendo sair. Ricardo respirou fundo. E pela primeira vez se permitiu sentir paz. Não aquela paz vazia de quem se acostuma, mas aquela paz de quem, mesmo cansado, sabe que tá no caminho certo. Depois da tempestade, veio o silêncio. Mas não um silêncio vazio, daqueles que machucam. Era um silêncio cheio de coisa por dentro, como quando você desliga a televisão e ainda escuta os ecos da última cena, ou como aquele espaço que fica entre uma batida do coração e outra, quando tudo parece suspenso no ar. Ricardo se afastou, não de raiva, não por medo, só precisava de tempo. Pela primeira vez, não era fuga, era necessidade de reorganizar tudo por dentro. Ele passou anos tentando esquecer, depois meses fingindo que estava tudo bem. Agora que a verdade tinha vindo com força, ele não sabia o que fazer com ela. Começou a passar mais tempo sozinho. Acordava cedo, mas não corria mais para o trabalho. Saía para caminhar, sentava num café, escondido e ficava só olhando as pessoas passarem. Pensava na mãe, no pai que nunca teve perto, na esposa, na culpa que não era só dele. E principalmente, pensava em quem ele queria ser dali para frente. Enquanto isso, Lívia também vivia um momento diferente. A farmácia de onde ela tinha sido afastada por corte de pessoal não a chamou de volta. O restaurante ainda segurava as pontas, mas o salário mal cobria as despesas. Ela tentou não se desesperar. Já tinha passado por coisa pior. Só que agora, o medo era outro. Não era mais só sobre dinheiro. Era sobre perder o que estava construindo. No começo,
Ela e Ricardo ainda trocavam mensagens. Uma vez por dia, às vezes nem isso. Como foi seu dia? Tô com saudade. Mas nada além disso. Ele dizia que precisava de um tempo, e ela respeitava. Sabia que se forçasse, podia quebrar o pouco que já tinham construído com tanto cuidado. Mas não era fácil. Teve uma noite em que ela ficou sentada na varanda da casa, com um cobertor nas pernas, e a mãe dormindo lá dentro, e pensou em mandar uma mensagem dizendo que estava cansada, que talvez ele tivesse sumido para sempre, e ela estava ali segurando um lugar que ele nem queria mais. Mas não mandou. Fechou o celular e dormiu com o coração apertado. Teve outro dia em que Ricardo quase ligou para ela. Estava com o número aberto na tela, o polegar pronto para tocar no botão verde, mas travou. Pensou, e se ela estiver melhor sem mim agora? E guardou o telefone de novo. O tempo foi passando. Uma semana virou 2. Depois 1 mês. Os dias iam ficando mais silenciosos. Mas o sentimento não sumia. Lívia usou aquele tempo para olhar para si. Voltou a revisar os livros da faculdade. Começou a estudar nas madrugadas, mesmo morta de cansaço. Anotava tudo num caderno velho, fazia resumos, rabiscava o jaleco novo com frases de motivação que ela mesma inventava. Quando bateu a dúvida sobre como ia pagar a mensalidade, nem pensou 2 vezes. Vendeu a televisão. Ricardo, por outro lado, começou a mexer no que evitava. Procurou um terapeuta. Sentou numa cadeira pela primeira vez e falou da morte da esposa como nunca tinha falado. Chorou. Fez silêncio. Voltou. E chorou de novo. Era um processo lento, dolorido, mas necessário. Um dia, ele passou na frente do restaurante sem parar. Só para olhar. Viu que Lívia não estava. Perguntou discretamente a um dos atendentes e soube que ela tinha saído mais cedo. Disse que ia começar a estudar à noite. Ele sorriu. E esse sorriso foi o que empurrou ele de volta para o caminho certo. Naquela noite, pegou uma folha de papel, uma caneta simples e escreveu uma carta. Coisa que ele nunca fazia. Eram palavras curtas, diretas, mas verdadeiras. Falava que tinha sentido a falta dela todos os dias, que o silêncio foi necessário, mas difícil, que ela era mais forte do que ele imaginava e que ele estava tentando ser alguém que merecesse caminhar ao lado dela. Dobrou a folha, colocou num envelope e levou até o restaurante no dia seguinte. Deixou com um bilhete grudado na parte de fora. Para Lívia, só se ela ainda quiser saber de mim. E foi embora. Ela recebeu a carta no fim do turno. Abriu no vestiário com as mãos suadas. Leu devagar. 1 vez. 2. Depois ficou parada por um tempo, olhando para o nada, como se o mundo tivesse parado ali, naquele bilhete escrito à mão. Guardou a carta dobrada dentro da mochila, perto dos livros da faculdade, e sorriu. Não disse nada para ninguém. Nem respondeu no mesmo dia. Esperou mais uma noite. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma mensagem. Era só uma foto. O jaleco, em cima da escrivaninha dela. E uma legenda simples. Ainda quero saber de você. O dia começou como qualquer outro. Ricardo acordou cedo. Tomou banho com a água ainda fria, porque o aquecedor resolveu dar problema. Vestiu uma camisa qualquer e desceu direto para o carro sem tomar café. Tinha dormido mal, cheio de pensamento embaralhado na cabeça. Nem era sobre trabalho. A empresa estava estável, os funcionários pareciam mais confiantes com ele no comando. E Amanda agora era só um nome de passado que ele evitava pensar. Mas tinha algo que ele ainda não resolvia direito. O reencontro com Lívia. Eles tinham se falado pouco desde a carta. Trocado algumas mensagens, sim, mas nada como antes. Ricardo não queria forçar. Queria dar espaço. Queria deixar claro que respeitava o tempo dela, o novo ritmo que a vida dela tinha tomado. Mas isso não impedia que, toda vez que pensava nela, sentisse uma vontade enorme de estar perto. No meio da manhã, saiu para resolver uma coisa simples: comprar remédio para dor de cabeça. A que ele tomava sempre tinha acabado, e ele estava com uma leve enxaqueca desde a noite anterior. Foi a pé até a farmácia perto do prédio da empresa, uma que ele quase nunca entrava. Empurrou a porta de vidro, passou direto pelo segurança distraído e foi até o balcão. Estava quase chamando o atendente quando ouviu a voz. Boa tarde, posso te ajudar? Ele congelou, virou devagar, e lá estava ela. Cabelo preso num coque simples, uniforme branco com o nome bordado no peito, crachá pendurado no bolso. Lívia. Ela também parou quando viu que era ele. Ficou um segundo muda, depois deu um meio sorriso. É você. É.
Eu nem sabia que você trabalhava aqui agora. Comecei essa semana, cobrindo plantão à tarde. Você tá bem? Tô, quer dizer, com dor de cabeça, mas nada demais. Ela riu de leve e pegou uma caixinha do remédio que ele costumava usar. Os dedos dela tremiam um pouco, e ele percebeu. Você tá bem? Tô. A vida não parou, né? Continuo estudando, cuidando da minha mãe. Agora tô tentando guardar dinheiro pra voltar pra faculdade ano que vem. Ele assentiu com a cabeça, olhando direto pra ela. Eu tenho pensado muito em você. Ela apoiou as duas mãos no balcão. Eu também. Ficaram em silêncio por uns segundos. O tipo de silêncio que não incomoda, mas carrega um monte de coisa. Ele quebrou o primeiro. Tem um café na rua de trás. Bem simples. Só 2 mesinhas na calçada. Posso te levar? Depois do seu turno? Ela olhou o relógio no pulso, pensou um pouco, mordeu o canto do lábio. Saio às 4, mas só se você prometer não sumir de novo. Ele sorriu, aliviado, fechado. Pagou o remédio, agradeceu e foi embora. Mas saiu leve, como se o simples fato de ter visto ela tivesse tirado um peso enorme do peito. Às 4h15, ele já estava sentado na mesinha do café da rua de trás. O lugar era pequeno, barulhento, e o garçom demorava para atender, mas ele não se importava. Só ficava de olho na esquina. E então ela apareceu, caminhando com a mochila nas costas, o cabelo solto e o mesmo sorriso de antes. Quando chegou perto, ele levantou, puxou a cadeira para ela. Ela sentou, apoiou os braços na mesa e disse: Então, vamos conversar como se fosse a primeira vez? Ricardo respondeu sem pensar. Não, vamos conversar como quem já passou pelo pior e ainda assim escolheu continuar. E ali, naquele café barulhento, entre xícaras mal lavadas e cadeiras tortas, os dois começaram de novo. Mas agora do jeito certo. 2 semanas depois daquele café, as coisas entre Ricardo e Lívia estavam mais tranquilas. Não tinha pressa, nem cobrança. Eles se falavam todo dia, mas sem roteiro. Às vezes só mandavam um "passa bem por aí?" ou um áudio de 20 segundos falando de algo bobo do dia. Outras vezes, conversavam por horas, mas tudo sem exagero. Era leve. Ricardo continuava mergulhado na empresa, mas com outra postura. Delegava mais, ouvia mais, e vez ou outra, sumia da agenda por algumas horas sem avisar ninguém. Era quando ele ia ver a cidade do jeito que antes não via, sentado num banco de praça, olhando o movimento da rua, observando gente real fazendo coisas reais. Aquilo fazia bem. Lívia estava cheia de coisa. A mãe tinha começado a ter crises de confusão mais frequentes, e os cuidados em casa estavam ficando mais difíceis. O turno na farmácia era pesado, o dinheiro ainda curto e os estudos puxados. Mas mesmo cansada, ela sorria, porque agora sabia que não estava sozinha. Naquela quinta-feira, Ricardo teve uma ideia que não contou para ninguém. Não era presente caro, nem surpresa romântica. Era só um gesto. Pequeno, mas importante. Passou numa floricultura de bairro, comprou flores simples, margaridas e gérberas, do jeito mais comum possível, e pediu para fazer um arranjo discreto. Depois, passou na padaria, comprou bolo de cenoura com cobertura de chocolate e seguiu o caminho até a casa de Lívia. Ela ainda não sabia. Chegou perto das 6 da tarde, com o céu começando a escurecer e o barulho da cidade diminuindo devagar. Subiu os 3 andares do prédio sem reclamar, carregando uma sacola numa mão e as flores na outra. Quando ela abriu a porta, usava moletom e chinelo. Estava com cara de quem já tinha chorado mais cedo, mas disfarçou. A surpresa foi evidente. "O que você tá fazendo aqui?" Queria ver a dona Neuza. Ela franziu o rosto confusa. "Minha mãe?" "É, a gente nunca foi apresentado direito. E eu pensei que talvez hoje fosse um bom dia." Ela encostou o corpo na porta e o olhou por um instante, sem falar nada, só tentando entender de onde vinha aquela ideia. Depois abriu espaço com um gesto da mão. "Tá, entra." A sala estava com cheiro de sopa. Uma panela ainda quente na cozinha, a TV ligada num volume baixo, passando um programa antigo. Dona Neuza estava sentada no sofá, abraçada com uma almofada, balançando os pés como uma criança. Parecia tranquila. Ricardo se aproximou devagar, com cuidado, como quem não quer assustar. "Oi, dona Neuza. Tudo bem? Eu sou o Ricardo." Ela olhou para ele com os olhos meio perdidos.
Depois sorriu, daquele jeito vago de quem não entende tudo, mas sente a intenção. Você trouxe bolo? Disse ela, apontando para a sacola. Ricardo riu. Trouxe sim. E flores também. Ela bateu palmas, animada como uma menina de 6 anos. Lívia, parada perto da porta da cozinha, ficou olhando a cena com os braços cruzados, sem dizer nada, só absorvendo. Ele se sentou ao lado de Dona Neuza e passou quase 1 hora ali. Conversaram sobre coisas simples, novelas antigas, sabores de sorvete, histórias que ela contava misturando passado com presente. Às vezes ela confundia o nome dele com o do marido que já tinha morrido. Às vezes chamava a filha de irmã, mas Ricardo nunca corrigia, só seguia o ritmo dela, com paciência e carinho. Quando ela pegou no sono no meio da conversa, ele puxou a coberta e ajeitou devagar. Lívia apareceu ao lado dele com 2 copos d'água. Estavam na varanda agora, sentados lado a lado, vendo o céu escurecer por entre os prédios. Por que você fez isso hoje? Ricardo deu de ombros. Porque ela é sua mãe. E porque eu sei o que é perder alguém sem aproveitar o tempo que tinha. Lívia ficou em silêncio. E porque eu queria que ela me visse, mesmo que amanhã não lembre. Ela olhou para ele com o olhar cheio. Não era sobre romance. Era sobre presença. Sobre alguém que não queria salvar, nem consertar, mas apenas estar. Depois de um tempo, ela disse baixinho: você tem feito muita coisa sem dizer. Ricardo sorriu, olhando para o horizonte. Porque o que é de verdade não precisa ser gritado. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em muitos anos, Lívia se sentiu protegida, sem precisar pedir nada. Ricardo não dormiu naquela noite. Depois da visita à casa de Lívia, depois de conversar com Dona Neuza, de sentir o cheiro de comida de verdade, de ouvir aquelas histórias confusas e doces, ele voltou para casa com o coração cheio e a mente inquieta. Era como se aquele gesto simples tivesse aberto uma porta dentro dele que ele nem lembrava mais que existia. E atrás dessa porta tinha uma coisa que ele evitava há tempo demais: a morte da esposa. Não o fato em si. Ele já sabia que ela tinha morrido. Já tinha ido ao enterro. Já tinha visto o carro destruído. Já tinha vivido aquele silêncio insuportável depois do velório. Mas o que ele nunca fez foi entender o que realmente aconteceu. E agora, com Amanda fora do caminho, com a cabeça mais limpa, ele decidiu encarar. No mínimo. Dia seguinte, ele ligou para o mesmo advogado que o ajudou com os documentos da empresa meses atrás. Pediu ajuda para acessar os registros completos do inquérito do acidente. Pediu todos os laudos, todas as anotações, todos os relatórios, até os que estavam enterrados em alguma pasta esquecida num arquivo qualquer. Na tarde de sexta-feira, ele estava sentado sozinho na sala de casa, com uma caixa cheia de papéis e um laptop aberto. Começou a ler devagar. Cada linha parecia uma pancada. Tinha coisa que ele já conhecia, mas havia detalhes que nunca tinham sido ditos antes. Peças soltas que na época ele não quis, ou não teve coragem de juntar. Um trecho chamou a atenção. Era uma anotação feita por um dos peritos da seguradora. Condutora aparentemente estava em estado de instabilidade emocional. Não há vestígios de álcool ou drogas. Celular encontrado desbloqueado, última ligação feita minutos antes do acidente. Aparelho com aplicativo de gravação de chamadas em segundo plano. Ricardo gelou. Pegou o aparelho antigo que ainda estava guardado no fundo de uma gaveta. A bateria estava morta, claro, mas com um pouco de paciência e um carregador antigo, conseguiu ligar. O coração batia forte. Era como se ele estivesse mexendo numa ferida aberta. Dentro do celular, um único áudio recente da época do acidente ainda estava lá. O nome do contato: Amanda. Ele hesitou, olhou para o teto, respirou fundo e deu play. A voz da esposa surgiu do outro lado, nervosa, chorando. Você não entende. Amanda, ele não fala comigo, não olha mais para mim. Eu sei que errei em algumas coisas, mas isso não justifica. Você não pode colocar ele contra mim assim. Você tá distorcendo tudo. Eu não sou o problema aqui. Você é a única pessoa que ele ouve agora, e você tá usando isso para me apagar. Depois vinha a voz de Amanda, fria. Talvez você não seja o problema, Clara. Talvez o problema seja ele. Mas se você continuar tentando impedir que ele veja o que tá bem na frente dele, talvez você acabe se machucando. Ou machucando ele. A ligação seguia por mais 1 minuto. Só mais 1 minuto. E nesse minuto,
Ricardo ouviu o tom de manipulação, o veneno nas palavras, a maneira como Amanda jogava com as inseguranças da esposa, como cutucava feridas abertas, como empurrava a situação para um ponto sem volta. No fim da ligação, só silêncio. E então, minutos depois, o acidente aconteceu. Ricardo pausou o áudio. Ficou parado com o celular na mão, os olhos cheios, a respiração presa. Foi assim que ele entendeu tudo. Amanda não causou o acidente diretamente. Não empurrou ninguém. Não mexeu no volante. Mas ela apertou o gatilho emocional. Ela viu uma mulher à beira de um colapso e não estendeu a mão. Pelo contrário, empurrou. Naquela noite, Ricardo sentou no chão da sala, encostado na parede, e chorou como uma criança. Chorou por Clara, pela dor que ela sentiu, chorou pela culpa que ele carregou sem entender direito de onde vinha. Chorou por ter deixado Amanda agir por tanto tempo. Chorou porque, pela primeira vez, ele sabia que não dava para mudar o que passou, mas dava para não deixar isso seguir destruindo o que ainda podia ser vivido. No dia seguinte, foi até a delegacia com o advogado. Entregou o áudio. Pediu para que fosse anexado aos documentos do caso. Não queria vingança. Não queria exposição. Só queria que a verdade estivesse onde devia estar, registrada. Na saída, o advogado perguntou: "Você quer mesmo seguir com isso?" Ricardo respondeu com um "quero", firme, sem desviar o olhar. À tarde, mandou uma mensagem para Lívia. "Posso te contar uma coisa hoje? Mas só se você tiver cabeça." Ela respondeu em 2 minutos. "Vem." Ricardo foi até a casa dela. Dona Neuza estava dormindo. A sala estava com cheiro de café fresco e pão na chapa. Lívia o esperava de cabelo preso e olhar atento. Ele contou tudo. Da ligação, do áudio, de como Amanda foi além do que ele imaginava. Lívia ouviu tudo em silêncio. No fim, segurou a mão dele e disse: "Você pode escolher o que fazer com isso. Agora, se vai seguir em frente carregando esse peso, ou se vai deixar ele aqui. Eu não vou te empurrar, mas se você quiser andar leve, eu caminho do seu lado." Ricardo fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, não precisava responder. O jeito que ele olhou para ela já dizia tudo. Pela primeira vez, ele estava pronto para viver. 2 meses se passaram desde que Ricardo entregou o áudio à polícia. O caso foi reaberto. Dessa vez sem escândalo, sem imprensa. Ele não queria manchete. Queria paz. Amanda foi intimada para depor. Tentou negar. Disse que não lembrava da ligação. Tentou jogar a culpa nas emoções da cunhada, mas a gravação falava por si. O advogado de Ricardo pediu apenas que o nome de Clara fosse respeitado, que fosse oficializado que a causa do acidente envolvia mais do que direção e chuva. Envolvia pressão emocional, negligência, e isso ficou registrado. Depois disso, Amanda sumiu do mapa. Pediu demissão da empresa, vendeu ações e foi embora para fora do país. Saiu calada, como quem sabia que não tinha mais espaço. Ninguém comemorou. Ninguém apontou o dedo. Só seguiram. Ricardo ficou em silêncio por uns dias. Precisava absorver tudo. Não era uma vitória. Era um fim. Um fim que ele esperava há 3 anos, mesmo sem saber. E agora que chegou, ele só queria respirar. Foi nessa mesma semana que ele tomou uma das decisões mais importantes da vida dele. Deixou o cargo de CEO da empresa. Chamou os sócios, fez uma reunião curta, falou com firmeza, mas com calma. "Eu não quero mais passar meus dias brigando com gente que só pensa em números. Eu fiz isso por tempo demais. Agora quero trabalhar com gente, com impacto real. Vou continuar como acionista, mas de longe. E vou construir outra coisa, uma que tenha mais a ver com quem eu sou hoje." Os olhares foram de surpresa, mas ninguém discutiu. Ninguém tinha argumento para contestar. No dia seguinte, Ricardo doou parte do que tinha guardado para um projeto social que ajudava mulheres a voltar ao mercado de trabalho. Criou uma nova fundação, dessa vez com o nome da esposa, Clara Varela, Instituto de Recomeços. Mas não contou isso para ninguém, nem para Lívia, pelo menos não no começo. Ela continuava trabalhando na farmácia, mas só 3 vezes por semana. As outras noites usava para estudar. Tinha conseguido uma bolsa parcial numa faculdade da Zona Leste e ia começar a cursar fisioterapia de novo no semestre seguinte. Pegava 3 ônibus para ir, voltava cansada, mas sorria, porque agora estava fazendo por ela. Um sábado à tarde, Ricardo apareceu de surpresa. Lívia estava no quintal do prédio, estendendo roupa. Cabelo preso, camiseta velha,
e as mãos cheias de sabão. Quando viu ele, abriu um sorriso. Você de novo? Ele estendeu uma sacola. Trouxe pão de queijo. Reforço da tarde. Entraram. Dona Neuza dormia na sala, como sempre, coberta até o pescoço. Eles se sentaram à mesa da cozinha, tomaram café, dividiram o pão de queijo e ficaram ali, no som do rádio velho tocando música dos anos 90. Foi aí que Ricardo falou: Lívia, posso te mostrar uma coisa? Ela assentiu. Ele tirou do bolso um papel dobrado, já meio amassado. Era uma proposta de sociedade. Simples, sem frescura, com a logo do Instituto Nova em folha no topo. Tô montando um projeto novo. Quero oferecer bolsas para mulheres que precisaram parar a faculdade e não conseguiram voltar. Só que eu não entendo nada disso. Preciso de alguém que viveu isso na pele. Alguém que ajude a montar os critérios, que avalie os casos, que acompanhe. Pensei em você. Ela ficou olhando o papel. Depois para ele. Depois pro papel de novo. Isso é sério? Muito. Você quer me contratar? Quero caminhar com você nisso. Não como chefe, como parceiro. Ela encostou na cadeira, cruzou os braços. E se der errado, a gente tenta de novo. Mas agora a gente tenta junto. Lívia pensou por alguns segundos. Depois pegou o papel, dobrou e guardou na bolsa. Só se eu puder continuar trabalhando na farmácia também. Ricardo riu. Negócio fechado. Naquela noite, saíram. Para caminhar no bairro, de mãos dadas, sem pressa, sem medo de serem vistos, sem precisar esconder o que estavam vivendo. Não era um conto de fadas. Tinha conta para pagar, ônibus para pegar, planos para fazer caber na rotina. Mas eles estavam ali, escolhendo um ao outro, de forma simples, honesta, sem palavras bonitas, sem promessas vazias, só a decisão de ficar. E isso, naquele momento, já era tudo.